Bom dia, na paz do Senhor Jesus, no programa Acordando com Deus, da nossa querida e amada missionária Eva Félix, trazendo uma palavra de Deus para o meu e para o seu coração nesta manhã, já agradecendo a Deus, pela a minha oportunidade, grato ao Senhor pela oportunidade, pedindo a você que, se você não estiver com a sua Bíblia por perto, mas anote para você ler depois, com calma, porque aqui a gente só dá uma entradinha, por causa do tempo, mas é assim, de grande importância, para nós ouvir a palavra do Senhor Jesus, e expressar a palavra do nosso Deus. Amém. E a palavra ela se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 37, no versículo 1, 2, e a seguir, vou ler um pouquinho a seguir, amém? Que diz assim, a palavra do Senhor Jesus. Se trata do vale de ossos secos, veio sobre mim a mão do Senhor. O Senhor levou-me em espírito e me pôs em um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza nestes ossos, e diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová. Amém. Então aqui o Senhor Jesus, ele levou Ezequiel, a um vale de ossos secos, levou ele em espírito, uma visão, Ele levou ele e mostrou para ele um vale de ossos secos, muito numerosos, muito grandes, E perguntou para ele se ele, se tinha, se poderia aqueles ossos reviver, E ele com grande sabedoria, um homem de Deus, e ele disse: Senhor, tu sabes, E ele disse: profetiza sobre esses ossos, E diz assim. Então ele fez do jeito que o Senhor Jesus mandou, Ele fez do jeito que o Senhor Jesus mandou. Ele profetizar, ele profetizou. Então aqueles ossos, eles se juntaram. Mas aqueles ossos, eles estavam sequíssimos, Sequíssimos, como diz a palavra. E aí ele mandou ele profetizar de novo, para que os ossos, chegassem nervos, carne e pele. Então aconteceu, E aí, mas não tinha espírito, não tinha fôlego do espírito, Então ele estava pronto, mas eles não iam andar, porque faltava o fôlego de vida, Faltava o sopro do espírito, Então o Senhor Jesus, Ezequiel profetizou novamente, E veio dos quatro cantos um vento, E soprou sobre aqueles ossos, E eles reviveram, Eles tornaram a ter vida novamente. E o que o Senhor Jesus quer dizer, para mim e para você, nesta manhã, deixando essa palavra, de vida, porque se nós não temos Jesus, nós não temos vida. E aquele povo, ele não estava ouvindo a palavra do Senhor, eles estavam sem direção, sem ouvir a palavra do Senhor Jesus, E eles estavam, não tinham, alimento, para o seu espírito, por isso eles estavam mortos, Toda a cidade, todo aquele lugar de Israel estavam mortos, Mortos espiritualmente, Então Jesus, ele estava mostrando que se nós morrermos sem Deus, sem Jesus, nós ficaremos mortos, Mortos espiritualmente. E se nós não tiver Jesus, nós estamos andando, mas estamos mortos espiritualmente, Então nós temos que ter Jesus, temos que ouvir a palavra, temos que se alimentar, da palavra do Senhor Jesus. Então o que o Senhor diz para mim e para você?
que se nós não tivermos com Ele, nós não teremos vida, né? Estamos mortos. Lá em Romano, no capítulo 18, né, fala assim, né, que nós que já temos Jesus, né, nem o mal, né, nenhuma condenação há contra aqueles que, né, têm o Senhor Jesus, né. Diz assim, nenhuma condenação há, né. Quando nós temos Jesus, né, já não há nenhuma condenação sobre nós. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, né, e como a gente vive para Jesus, né, renuncia-se a nós mesmos, né, e carregamos a nossa cruz, né. Então, nenhuma condenação mais há naquele que está em Cristo Jesus. Fala lá em Romanos 18, amém? Então, a palavra de Deus está mostrando que nós sem Jesus, nós estamos mortos, né? Todo aquele lugar, todo aquele Israel estava morto, né? Jesus está mostrando que se nós não tiver Jesus, nós estamos mortos, né? Então, viva, né? Tenha vida, né? Tenha Jesus na sua vida, aceite como seu Salvador, né? Se você estiver afastado, né? Reconcilie com o Senhor, porque sem Jesus não tem vida, amém? E também quero falar para você, né? Que Deus nos deu uma boca para nós profetizar. E o Senhor mandou Ezequiel profetizar. Então, profetize na sua família, profetize no seu casamento, profetize no seu trabalho, né? Profetize os seus filhos, né? Se você estiver enfermo, profetize para a sua cura, né? Para a cura de alguém também, né? Em nome de Jesus, amém? Então, que deixe essa palavra para o meu e para o seu coração, né? Nesta manhã. Que Deus abençoe a minha família, que Deus abençoe sua família, né? E já profetizando, deixando uma palavra profética para você que está enfermo, né? Que seja curado, que seja curada em nome de Jesus. Seja na sua casa ou no hospital, seja curado em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Tenha todos um bom dia em nome de Jesus.